Salve, salve filhotinho, professor Bruno na área, vamos lá, vamos gravar hoje essa videoaula sobre a correção da prova do CESP Medicina 2022, tá certo filhotinho? Mas se você ainda não é inscrito no nosso canal, dê o like, compartilhe e se inscreva, tá filhote? Vamos lá, tá? Então nós temos aqui a primeira questão que traz a manchete da Folha de São Paulo, onde fala sobre o ataque de 11 de setembro, não é isso? O ataque terrorista às Torres Gêmeas, tá certo, filhote? A segunda reportagem fala da retirada das tropas do Afeganistão após 20 anos de ocupação, tá certo, filhote? Então veja, a questão fala: esses dois fatos tiveram grande repercussão na geopolítica mundial e marcado de forma significativa este ano de 2021. Os dois eventos estão relacionados e sua origem está localizada na década de 70, tá? Então aqui você tem o aniversário, entre aspas, do atentado das Torres Gêmeas e você tem a retirada das tropas americanas do Afeganistão, tá certo, filhote? No governo de Joe Biden. Lembrando que o Afeganistão foi ocupado na década de 70 pela antiga União Soviética durante o contexto da Guerra Fria. Para fazer frente a essa expansão soviética no Afeganistão, o governo americano passou a patrocinar, tá, paramilitares, armar com dinheiro até mesmo o governo do Afeganistão, tendo forte influência dentro do Afeganistão. Então, o governo americano passou a estar ocupando essa região, principalmente com o fim da União Soviética. Então, eu vou ter uma grande interferência, tá, dos Estados Unidos dentro do Afeganistão, dentro do Oriente Médio, e interferindo principalmente na questão do choque cultural religioso nessa região, tá certo? Então, como você pode observar, a letra A fala a expansão sociocultural do islamismo para os Estados Unidos. Não, é o contrário. Eu vou ter uma expansão ocidental dentro do Afeganistão e dentro do Oriente Médio. Essa expansão cultural ocidental entra em choque com as ideias islâmicas e isso é um grande problema, tá certo, filhote? Então não é a letra A. Letra B. Disputa pela tecnologia entre os países produtores de petróleo. Não existe, na verdade, esses países produtores. Eles apenas fornecem esse petróleo para esses países ricos, são países exportadores de petróleo, não são países que beneficiam esse petróleo. C. Xenofobia da política de controle migratório que restringia naquela época, tá? Então, esse aqui é um cuidado, restringia naquela época, continua uma restrição à entrada de população asiática em território americano, tá? Então, essa população asiática, principalmente a população islâmica, né? Onde há uma chamada islamofobia, principalmente depois do atentado de 11 de setembro, também tem essa visão de associar islamismo a terrorismo, que é uma visão equivocada, tá certo, filhote? Muito cuidado com a chamada islamofobia, tá certo, filhote? Letra D. A intervenção político-militar deste país norte-americano no Oriente Médio, que não vem de hoje, tá? Desencadeado desde essa época reação de grupos radicais pelo mundo, tá? Então, justamente essa forte intervenção político-militar dos Estados Unidos dentro do Oriente Médio que cria essa situação, tá, de repúdia ao governo americano, tá certo, filhote? Então, você pode sem medo marcar a letra D, tá certo, filhote? Então, o atentado de 11 de setembro nada mais é do que uma consequência da ocupação político-militar dos Estados Unidos no Oriente Médio, em especial no Afeganistão, tá certo, filhotinho? Segunda questão, tá? A primeira tendência que vem ocorrendo no mundo do trabalho hoje é a redução do operariado manual. Olha lá, redução do operariado manual, tá? Fabril, estável, típico da época taylorista, fordista, né? Onde você tinha aquele trabalhador que fazia uma única função, forte divisão do trabalho, né? Aquele trabalhador não especializado, quer dizer, aquele trabalhador não qualificado, porque ele fazia uma única função, porque ele era especialista só em uma função.
para esse trabalhador desqualificado, ele vem perdendo espaço, porque nós estamos vivendo uma era chamada de pós-fordista, tá? E aí, quando você fala em pós-fordismo, então é importante que você tenha essa noção, tá? Então, nós temos hoje o que nós chamamos, tá, de pós-fordismo. Então, fica atentos aqui, tá, filhão? Então, vivemos uma era de pós-fordismo, tá? Então, quando ele fala nessa era de pós-fordismo, é importante que você fique atento, tá? Pós-fordismo, tá? E o que seria o pós-fordismo? O pós-fordismo nada mais é do que o toyotismo, tá? Então, veja, esse proletariado tem se reduzido, e está dando informação, em escala mundial, então não acontece só no Brasil, em escala mundial, ainda que de maneira obviamente diferenciada em função das particularidades. Pode ocorrer mais nos países pobres, tá? Da sua inserção na divisão internacional do trabalho, lembrando, tá? Esse conceito é importante, a famosa DIT, tá? O que é isso? A divisão internacional do trabalho, ou seja, cada região vai exercer uma função, né? Então, cada região exerce uma função, tá? O proletariado industrial brasileiro, por exemplo, entre os anos 60 e fim de 70, teve um crescimento enorme, tá? O mesmo ocorreu na Coreia, para dar outro exemplo. Mas aqui eu estou me referindo nos últimos 20 anos nos países centrais e particularmente na última década para os países de industrialização subordinada, ou seja, os países periféricos. Tá? Então ele está se falando o seguinte, olha, nos últimos 20 anos tem reduzido esse proletariado nos países desenvolvidos e nos últimos 10 anos também acontecendo nos países pobres. Tá? No meu caso, o Brasil. Vocês se lembram de que no passado uma fábrica como a Volkswagen dizia que era importante porque tinha mais de 40 mil operários, hoje tem menos de 20 mil, produzindo entretanto muito mais. Doninho, por que a gente consegue produzir muito mais? Por causa da tecnologia. Na mão? Associada à tecnologia, hoje é importante que você tenha noção da chamada precarização do trabalho, tá? Então nós temos uma precarização do trabalho, tá? E essa precarização do trabalho acontece com a flexibilização das leis trabalhistas, retiradas de direitos trabalhistas, tá certo, filhote? Condições subhumanas de trabalho, elevada jornada de trabalho, tá certo? E essa precarização do trabalho aparece bastante em prova com o termo de uberização, tá? Não te esquece, uberização é um sinônimo para falar sobre essa questão da precarização, onde passa-se a visão de o Uber é um empreendedor, mas na verdade ele trabalha sem carteira assinada. Se sofrer um acidente, não tem nenhuma garantia, tá, de assistência, saúde ou médica, tá certo, filhote? Então, nós temos uma precarização. Associado a essa tecnologia, nós temos o famoso desemprego, tá? E é importante que você tenha essa noção do desemprego, tá? Então nós temos o desemprego que é conjuntural, tá? E nós temos o desemprego que é chamado de estrutural, tá? Então nós temos aqui o desemprego conjuntural, é quando o país está em crise econômica, então eu vou ter desemprego por causa da crise econômica, tá? O país está em recessão. Conforme o país vai recuperando a economia, o emprego vai voltando, normalmente. Mas o desemprego estrutural é o desemprego provocado pela tecnologia. Logo, esse emprego não volta mais. Tá certo, filhote? Então é isso que ele está se referindo, tá? Então nós temos aqui, ó, analisando o fragmento apresentado, o autor nos leva a refletir sobre o atual mundo do trabalho, que pode ser explicado pelo letra A, desaparecimento do
proletariado, posto que essa classe só existiu no período entre a primeira Revolução Industrial, tá? Veja que no texto ele não fala em desaparecimento, ele fala em redução, tá, filhão? B. Aproveitamento dos trabalhadores para novas funções diante da modernização das empresas, selando novos vínculos de estabilidade de emprego. Erradíssimo, tá? Primeiro que não há esse reaproveitamento e essa estabilidade é cada vez pior, já que eu tenho uma uberização, uma precarização do trabalho, tá? C. Remanejamento de postos de trabalho dos países de industrialização recente para as fábricas dos países centrais, tá? Isso não vem acontecendo, filhote. Nós temos uma desconcentração industrial, buscando, principalmente nesse período da globalização, áreas que possuem vantagens comparativas e ocasionais. Então, hoje a grande fábrica fordista, ela está, esse mundo taylorista, uma produção fragmentada, tá certo, filhotinho? E essa fragmentação da indústria, ou essa descentralização da indústria, não vai do país pobre para o país rico, é o contrário, tá? Letra D, enfraquecimento das relações trabalhistas, tá? Esse é um ponto importante, decorrente do desemprego estrutural, que é o desemprego provocado pela tecnologia, que coloca os trabalhadores sujeitos à instabilidade de contratos temporários e parciais. Aí entra a uberização, a precarização, tá, filhotinho? Então, como o desemprego provocado pela tecnologia é muito grande, tem muita gente desempregada. E essas pessoas desempregadas acabam aceitando qualquer relação de trabalho, mesmo que temporária, mesmo que precárias, mesmo com a questão do Uber, do iFood, tá certo, filhote? É nesse sentido. Então, correta letra D de DJ Bruninho Alok, tá certo, filhote? Vamos lá, próxima questão, tá? Observe o gráfico sobre o uso da água no mundo, tá? Então, aqui tem 10% de uso doméstico, 21% do uso da indústria, a 0,4% para a pecuária e 67,6% para irrigação, tá? Então, nós temos aqui onde mais se usa água é justamente na irrigação, na agricultura, tá? O gráfico mostra as atividades responsáveis pelo uso da água proveniente das fontes hídricas. Infere-se, portanto, que, como consequência da expansão das áreas agrícolas, a configuração do atual cenário ambiental é marcada pela letra A, redução da temperatura do ar, tá certo, filhotinho? Com o aumento do conforto térmico nas residências, né? Sem nenhuma relação, né? Desconecta. B. Diminuição da umidade e escassez de água, incluindo em áreas urbanas, tá? Então, se eu uso mais água para a irrigação, tá certo, filhote? Eu vou ter uma diminuição da umidade, também vai provocar uma escassez de água, incluindo também nas áreas urbanas, porque se eu uso mais água na área rural, vai faltar água na área urbana. Então, correta a letra B. Letra C, atenuação da desnutrição. Ora, filhote, tu sabe que então, estão usando mais água, estão produzindo mais, plantando mais, então vai acabar com fome, vai atenuar a fome? Não, sabe que a agricultura brasileira ela é voltada para exportação, geração de commodities, tá, filhotinho? D, recuperação do ecossistema, nada a ver, correta, letra B de Bruninho Alok, vai de fogo, vamos lá, filhote. Tá? Questão 50, olha lá, observe o mapa, é o mapa das doses de vacina da Covid, tá? Administrada por 100 pessoas, tá certo, filhotinho? Então ele vai te mostrar aqui as áreas que tiveram maior porcentagem de doses, né? Como você vai ver aqui, né? A América do Norte, tá? Aqui você tem o Brasil, os países da América do Sul, tá certo? Mas se você olhar um mapa que tem menor quantidade de dose, você vai aqui para o continente africano, tá certo? Então ele fala assim, ó, o mapa mundi em torno de degradê de cinza
mostra a espacialização da distribuição da vacina da Covid no mundo. Quando se recorre à legenda para explicá-la, compreende-se que as áreas que demonstram baixo número de doses administradas representam a população que se, letra A, comporta biologicamente imune, não, A, B, situa em territórios acometidos por grandes epidemias como ebola e que por isso conhece mecanismos de prevenção. Não é mecanismo de prevenção, falta de dinheiro, tá, filhote? C, encontra em países de economia frágil, países africanos, tá? Países de economia agrária, sem indústria, baixo desenvolvimento tecnológico e que dependem da solidariedade dos organismos internacionais para ter acesso às vacinas. Correta, letra C, né? Então você vai ter uma distribuição desigual das vacinas de Covid no planeta, tá? Os países desenvolvidos com acesso à tecnologia da vacina e os países pobres, como os africanos, dependendo da solidariedade, tá certo, filhote? Correta, letra C. Tá? Vamos lá, próxima questão. Leia o trecho da letra da música do cantor Chico Buarque, né? Então ele fala: lá não tem brisa, não tem verde azul, não tem frescura nem atrevimento, lá não figura no mapa, né? Olha, é um local que nem aparece no mapa, tá? Exclusão, casas sem cor, ruas de pó, cidade que não se pinta, que é sem vaidade. Vai, faz ouvir os acordes do choro, canção. Traz as cabrochas e a roda de samba. Dança teu funk, o rock, o forró, o pagode. Na letra, o compositor descreve o subúrbio, tá? Olha lá. A lugar de letra A, tradição, que representa símbolos culturais genuínos de um povo que deve permanecer em isolamento territorial. Não deve permanecer em isolamento territorial. B, misticismo, porque emana vibrações de religiões africanas cultuadas nas comunidades suburbanas, não só nas comunidades suburbanas, então não é só disso que ele fala. C, preservacionismo, onde moradores ainda mantêm a paisagem natura sem uso. Não é isso que está se referindo. Ele está se referindo à letra D, a resistência, de onde condições sociais e expressões culturais identificam a segregação espacial, ou seja, parte da população excluída, isolada em territórios sem infraestrutura, sem educação, sem lazer, com moradias precárias, tá? Então nós temos uma segregação socioespacial, correta? A letra D, tá, filhotinho? Vamos lá. Questão 52, tá? As características naturais da região amazônica, por exemplo, extensas áreas com densa cobertura vegetal, numerosos rios navegáveis, condicionaram, dentre outros fatores, o processo histórico de ocupação do território, concentrando as cidades nas margens dos rios da magnitude do Amazonas, Tapajós, Tocantins, Xingu e Pará, até os inúmeros furos e igarapés. Em consequência, no estado do Pará, a maioria dos perigos naturais é oriundo de fenômenos de caráter hidrológico, cheias, enchentes, inundações, alagamentos e estiagem. O texto e a figura apresentada demonstram a particularidade hidrográfica da região amazônica e os efeitos da dinâmica da natureza quando são relacionados a outros componentes da paisagem. Nesse caso, as enchentes e inundações, enquanto fenômenos são derivados da... Então, ele está falando aqui, né, das enchentes e das inundações. Então, ele mostra aqui, né, as enchentes, as inundações, tá? Então, ele fala aqui, letra A, associação de evento da natureza atmosférica, tá? Hídrica ou oceanográfica regionais. Perdão. Então, você observa que o principal fator está associado a esses fenômenos atmosféricos. Então, você sabe que a região amazônica é uma região de elevada evapotranspiração, tá? Muita umidade, muita chuva, tá?
Aqui o clima é quente e úmido na região amazônica, tá certo, filhotinho? Então essa questão hídrica é muito importante, tá? Essas questões oceanográficas da região, como você pode observar essa questão aqui, tá certo? Então, quando tem uma chuva, tá? Um período mais chuvoso, logicamente vai ocorrer inundações, tá? Nessa região. Então, a correta é a letra A de amizade, tá? A letra B, combinação de estrutura geológica sedimentar e composição do solo, tá? Não falou da questão hídrica, né? Letra C, a intervenção antrópica intensa e desordenada na cabeceira do rio. Até aqui poderia também estar relacionada, tá? Mas nas cabeceiras dos rios Amazonas está errado. Letra D, intensificação dos fatores de exploração econômica e desmatamento. Sabe que o desmatamento diminui a chuva, tá? Então, correta a letra A, tá certo, filhote? Espero que você tenha gostado, bons estudos, tá? E com certeza virá a correção da prova de medicina 2021 e as demais, tá? Acompanhe a correção e bons estudos, tá certo, filhote? Até a próxima.